Vamos prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos e vamos começar exatamente no ponto em que ficamos da última vez, que é a pergunta 139 do Livro dos Espíritos. Eu quero dizer o seguinte: cada vez que nós fazemos uma abordagem de qualquer pergunta, não é? De qualquer pergunta do Livro dos Espíritos, há sempre qualquer coisa que pode surgir de novo. Há sempre qualquer coisa que pode surgir de novo. Há aspectos que não estão completamente esclarecidos e desenvolvidos. E, portanto, há outras obras. Estamos a falar de um livro que vai fazer 160 anos, não é, de publicação. E, naturalmente, que naquela época muita coisa ainda não podia ser entendida pela maior parte das pessoas que tinham acesso às casas ou centros espíritas. E de maneira que 160 anos depois é provável que alguma coisa surja aqui na nossa abordagem que, por exemplo, há 20 anos atrás não tenha surgido. Como é muito provável que daqui por 20 anos, quando nós analisarmos o novo Livro dos Espíritos, não haja outras coisas a descobrirem-se. É verdade que muito daquilo que as obras da codificação estabeleceram, ou melhor, deram a conhecer a todos nós, muito disso já foi aberto a algum esclarecimento nas obras de André Luís, de Emmanuel e de outros espíritos que vieram, de alguma maneira, esclarecer outros aspectos, particularmente outros aspectos científicos. Então, estamos a dizer que nós estamos a fazer uma abordagem, daqui por um ano, se calhar quando chegarmos ao fim do estudo do Livro dos Espíritos e voltarmos a ler alguma coisa de novo, vai surgir ao nosso entendimento. Certos espíritos, e entre deles alguns filósofos, definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Bom, é claro que estamos a falar aqui certos espíritos, não foi Jesus, e alguns filósofos, que nem todos eram claramente espiritualistas, ou nem todos falavam claramente naquilo que é uma abordagem espiritual da vida, das leis da vida. Porquê esta contradição? Não há contradição, isto depende da acessão das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Isto é uma questão. Porquê é que você não tem só uma palavra para cada coisa? Na altura de Jesus, uma palavra se via para várias coisas. Na altura de Kardec, duas ou três palavras se viam para a mesma coisa. E hoje há umas 20 ou 30 palavras que se calhar se aplicam à mesma coisa. E até há algumas pessoas a escrever que vão à enciclopédia ver para palavras normais e vulgares que tenham, digamos assim, significados mais pomposos, mais complicados, mais filosóficos, até para impressionarem quem as lê. Eu tenho recebido aí artigos para publicar no jornal e devo ser sincero, quer dizer, às vezes há termos que lá vêm que eu penso que não existem. Penso que não existem. E então vou confirmar se existem ou não, porque pode haver aquela coisa das pessoas sempre a criar palavras. E depois fico surpreendido porque existem, não são utilizadas. Não são utilizadas. Hoje, por exemplo, o Windows 10, não é? Que nós utilizamos para fazer os textos, quando a palavra não está correta, vem a ser sublinhada a vermelho. Mas eu já tenho, por exemplo, reencarnatórios, não existe. Não existe reencarnatório, não existe. Mas existe. Mas não existe no Windows 10. Quer dizer, no Windows 10 esta palavra não faz parte lá daquela coisa. E, portanto, não existe. Como há outros aspectos, não existem. Por exemplo, se a palavra não tiver um acento agudo na terceira sílaba, não é? Marca errado. Só que no Brasil, por exemplo, os acentos, portanto, fenómeno, não é fenómeno, é fenómeno. Fenómeno. Continuam a escrever com um acento circunflexo, que nós já não utilizamos. A maior parte das palavras acentuadas em português não tem o acento circunflexo. E, portanto, há aspectos destes, portanto, que são claros nesta altura, mas porquê é que vocês não têm só uma palavra? E têm várias. E há palavras que eles querem significar e não há termos na nossa linguagem para eles poderem explicar aquilo que se passa no mundo espiritual. A palavra alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam assim o princípio da vida
E nessa acessão é correto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Quer dizer, podemos dizer de Deus, não é? Podemos dizer de Deus. Deus é o Criador. Portanto, é uma centelha divina emanada do Criador. A centelha divina que nós aprendemos na doutrina espírita é chamada mônada. Mônada é uma célula divina. Mono, um. A mônada é uma célula divina. Mas dizer que é uma célula... Não, então dizemos que uma coisa que é mais centelha. Uma centelha, é uma faúlha. É o grande todo. Mas há pequeno todo. Haverá pequeno todo. Às vezes utilizam-se palavras que é para falar de forma diferente, quer dizer, explicar as coisas de uma forma diferente. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção. Então não é Deus. Então não é Deus. Então, mas quem criou essa coisa da fonte universal do princípio vital? Nós aprendemos que é Criador e Senhor de todas as coisas. Houve um tempo que o credo católico dizia de todos os seres. Houve uma altura que dizia seres visíveis e invisíveis. E agora é de todas as coisas. É o Criador de todas as coisas. Não, mas centelha emanada do grande todo indica a fonte universal do princípio vital. Enfim, quer dizer, centelha é qualquer coisa que tem energia. Que age com energia, ou que, se assim se pode reforçar, com energia, age com energia, vive com energia. Então, quer dizer, o grande todo é o grande todo do princípio vital, não é Deus. Então, mas Deus é o Criador de todas as coisas. Portanto, isto é filosofia, que às vezes vem um filósofo dizer uma coisa, e se for um teólogo, então é uma grande complicação. Porque se for um teólogo, então é que ninguém percebe nada do assunto, não é? Porque filosofar sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, filosofar sobre isso, é uma teoria que não tem qualquer cabimento, porque nós não temos capacidade para analisar, às vezes, as partes, quanto mais agora o todo. Não é? De que cada ser absorve uma porção e que volta à massa após a morte. Esta ideia de nenhum modo exclui a de se um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Centelha divina, na mônada, é uma célula espiritual. Mas então Deus copiou o homem, porque o homem, o que é que o homem faz? O homem faz uma célula masculina com uma célula feminina, forma o ovo divide-se em dois, depois 2 em 2, 4, depois 4, 8, 16, por aí fora e tal. Então, a célula divina, ou a mônada, também é a mesma coisa. Também se divide em 2, em 4, 16, por aí fora e tal. Ou é o contrário? Quer dizer, ou esta é a forma como se multiplicam as células divinas, que depois tem expressão ou tem extensão na vida física e que faz com que a gente entenda que uma célula masculina e uma feminina se unem para formar o ovo, e o ovo depois se vai dividindo células 2 vezes cada uma, não é? E por aí fora até aos trilhões, que eu não percebo se alguém já alguma vez contou. Eu não faço ideia como é que essa contagem é feita. Por exemplo, eu não sei se sabem, a gente vai fazer um exame ao sangue assim. 150 mil plaquetas. Como é que o analista vê as 150 mil plaquetas? Não, são 200 mil. As mulheres, o mínimo é 150 mil. Os homens podem ter 200 mil. Mas como é que isto é calculado? Isto é calculado de uma forma muito simples. É colocada a tal gota de sangue lá na lamela, aquilo é espalhado e tal, e depois lá para o microscópio olham o campo. E no campo contam não sei quantas plaquetas, 20, 50, 100. E depois aquela coisinha minúscula multiplicam por não sei quantas para dar aquelas 200 mil ou 150 mil. O que quer dizer, vamos supor que num campo, em vez de 100 contam 98, há uma diferença terrível. E se num campo estão ali 100, não quer dizer que o outro campo ao lado estejam também 100. Podem estar 40. E no outro acima podem estar 150. É toda uma média que quanto menos forem, mais exata é. E por isso é que o que é preocupante é quando a pessoa tem 20 mil plaquetas, ou tem 10 mil plaquetas, ou tem 6 mil plaquetas, porque quanto menor for o número, menor é o erro que é possível ter-se.
Portanto, é tudo uma aproximação que pode errar. Quando a gente vê aquelas células que lá vêm, uma, duas, zero. Quer dizer, numa podem estar uma, ao lado podem estar duas, acima zero, na outra zero, na outra zero. E é a média que fazem para... Como é que o nosso corpo tem trilhões, vamos 50 trilhões de células? Então, e se for um indivíduo com 140 quilos, quantas células tem? Se for um com 20 quilos, quantas células tem? É tudo uma questão que é para dizer assim, é quase impossível a gente perceber a exatidão disto. São trilhões, bolas. Quando forem 50 trilhões, 51 trilhões, 52 trilhões, a diferença não é grande. É só mais 1 trilhão, só que 1 trilhão é não sei quantos milhões, não sei o quê. Não é? Portanto, é esta grandeza que às vezes a gente tem que entender na nossa limitada capacidade de análise e de reflexão. Quando a gente começa a falar destas coisas que não sabe bem, por exemplo, Deus, como é que é Deus? Então Deus tem um corpo espiritual? Ou não tem? É energia, qual é a forma? Quer dizer, é melhor a gente situar-se cá em baixo, olhar as nossas coisas e analisar as nossas coisas, do que meter-se em grandes avarias, que depois é impossível imaginar como é que há pessoas que estão especialmente inclinadas para estudar Deus. Teologia é a ciência que estuda Deus. Caralho, como é que é possível nós conseguirmos isso? Então, às vezes, temos determinados pruridos, não é? Ou melhor, temos determinadas ideias absolutamente inacreditáveis, inimagináveis. No caso da Igreja Católica, é fácil estudar Deus. Se Jesus é Deus, pegam os evangelhos e estudam Deus. Mas as imagens que eu conheço de Deus sentado num trono com uma pomba na mão e barbas compridas até à cintura, parece que não tem nada de parecença com Jesus. É completamente diferente. É velho e tal, Jesus não chegou aos 40 anos, não é? Aparece aí às vezes Deus com 70, com uma pomba nova nas mãos e tal. É tudo uma vacuidade muito grande e é melhor que a gente esteja bem assente com os pés no chão e perceba o mínimo e não entre em grandes avarias, não é? Porque quanto mais a coisa é complicada, mais dificuldades a gente tem de entender. Então procuremos entender as coisas simples e à medida que formos entender as coisas simples, talvez nós possamos entender as coisas que vão sendo cada vez mais complicadas. É claro que estamos a estudar o livro dos Espíritos não é para baralhar a cabeça, atenção. É para tentar entender melhor o que é que está subjacente a todo este tratado de filosofia. Porque o livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Atenção, onde cabem todas as reflexões de muitas categorias de filósofos. Não é? Nunca nenhum chegou à amplidão ou à amplitude da abordagem científica ou filosófica do livro dos Espíritos. Estou a falar agora científica ou filosófica. Nunca ninguém chegou, porque as filosofias dos vários grandes filósofos da história são todas elas limitadas. Não é? É este ser que chamamos igualmente alma e é nesta acessão que se pode dizer, esta palavra está errada no português real, não é? Falta ali um P, não é? Acepção, mas nós vamos atrás dos brasileiros, agora temos que aguentar, não é? Temos que aguentar. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e segundo as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Não cabe na cabeça de ninguém que um espírito vá para o Japão explicar a alma em português. Não é? Por exemplo, como é que, é um problema, como é que eles vão explicar aos gregos a palavra psique? Porque a palavra psique em português não é a mesma para os gregos. Para os gregos, a palavra psique é espírito ou alma. Mas para nós é uma coisa qualquer que não é espírito nem é alma. E nós vemos até falar aí, até espíritas, dizer que é os aspectos psicológicos, os aspectos espirituais, os aspectos físicos. Então como é que ficamos? Para os gregos. Como é que vamos dizer aos gregos que são aspectos psicológicos se eles acham que psicológicos são espirituais? E nós achamos que há outra coisa. Há os problemas espirituais e depois há os psíquicos. Mas os gregos só têm a palavra para designar o mesmo. Os gregos não têm a palavra psique e espírito. Os gregos só têm psique, que é espírito. É por isso é que esta baralhada, às vezes levada a cabo
para satisfazer interesses económicos. Eu não tenho dúvidas que, quando as academias criaram o curso de psicologia, não é? Quando criaram o curso de psicologia, que é um aspecto abordado pela filosofia normal, certamente que era com o fim de arranjar profissões liberais na área da psicologia, já que na área da medicina podemos dizer que era uma especialidade da medicina, que é a psiquiatria. Mas quer dizer, é tudo ali pago, não tem nada a ver com aquilo que é de Deus, porque foi assim que Jesus definiu, que é de César a César, o que é de Deus é de Deus. Agora, onde é que se localiza? Um grande número de cientistas diz que não conseguiram encontrar na cabeça a psique. Não conseguiram encontrar. E concluíram que só pode ser o espírito. Quer dizer, estes cientistas dizem que só pode ser o espírito. E nós, os espíritas, muitos, não quer dizer que sejam todos, continuamos a dizer que há problemas físicos, que há problemas espirituais, que há problemas psicológicos. Não é? Portanto, às vezes isto, os espíritas, quer dizer, temos que arranjar também alguma coisa dessa área, não é? Se as pessoas se chocam por ouvir falar de espiritismo, de espiritologia, de espírito, não sei o quê, então é melhor ficar em psicologia e fica tudo bem. Porque não se escandaliza. Mas a realidade não é bem essa. A realidade não é bem essa. Isto resulta da deficiência de linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, e daí uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem para nos entendermos primeiro sobre as palavras. Eu volto a lembrar, a nós espíritos, talvez não custa lembrar sempre, cada vez mais. Kardec não utilizou a palavra médiuns de psicografia, de psicofonia, de não usou. No livro dos médiuns está lá, médiuns falantes. Médiuns falantes. E médiuns escreventes. Só mais tarde, eu não sei quando é que isto apareceu, é que apareceu médiuns psicofónicos, médiuns psicográficos. Psico. Mas aquele Kardec não usou. Mesmo no francês, dizem assim, não, o francês fala lá e foi traduzido ao português como falantes. Não, é médiuns falantes, mesmo, falantes e médiuns escreventes. Não é? Os médiuns falam, mas a mediunidade não tem a ver, eu estou a falar, sou eu que estou a falar. Eu estou a falar. Portanto, eu sou falante. Agora, se alguém falar por mim, então eu exerço aí a mediunidade falante, mas não é psicofónica. Eu vou escrever. Eu posso escrever, não. Tudo o que eu escrevo é do espírito. Não. Não, então não sei, quer dizer, então não sei uma coisa, vou falar, é o espírito. Então eu posso ser escrevente, eu sei escrever. Não, eu sei grafar. Não, eu sei escrever. Mas há alguém que quer escrever por mim. Então está bem, é mediunidade escrevente, mas é o aspecto da mediunidade, não o aspecto pessoal. Eu escrevo, eu sei escrever, eu vou escrever. Mas alguém quer escrever por mim, então é um exercício mediúnico de escrever. E é a mediunidade escrevente. E nós espíritas andamos às vezes aí nessa coisa, vamos atrás da coisa, psico isto, psico aquilo outro. Não é? O ambiente espiritual, por exemplo, o ambiente espiritual aqui que dirá um licenciado, é a psicosfera. Não é? Não é o ambiente espiritual. É a esfera espiritual. É o campo espiritual que nos envolve. E devia ser assim que os espíritas deviam falar. Aí lá fora com certeza que as pessoas vindas da academia, os psiquiatras, não vão falar em campo espiritual. Vão falar em quê? Psicosfera, que é muito mais. Não é? Psicodinâmica, não sei quanto, tudo psico. Mas onde está a psique? E isso que os espíritas não precisamos de perguntar, que a gente sabe que é o espírito, mas podemos perguntar a quem fala assim: o que é para si a psique? O que é psique? Como é que a gente vai perguntar aos gregos? Tem espírito, como é que fica aí? É psique. Não, psique é psique. E para vocês, como é que dizem espírito? Psique. Estão a ver como estas coisas às vezes surgem com determinadas finalidades que estão escusas? Não, é evidente que vão para a universidade fazer um curso de espiritismo. Fazer um curso de espiritismo para a universidade, nem pensar nisso. Isso é gente atrasada e não sei o quê. Mas fazer um curso de psicologia, aí já está muito bem e tal. Ou fazer a especialidade de medicina de psiquiatria. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Essas perguntas parecem de lana carperina, não é? Agora, para nós, 160 anos depois, que já conhecemos o livro dos Espíritos.
a alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo cada um, que é uma confusão do perispírito, não é? Da ligação do perispírito aos pulmões, ao fígado, aqueles vários órgãos, às várias células, aos vários terminais nervosos. Isso depende ainda do sentido que se empresta à palavra alma. Se se entende por fluido vital, a alma, fluido vital, ter-se-á razão. O fluido vital liga-se em vários sítios. Não é? Portanto, se o fluido vital é a alma, ele vai se dividindo em gotas, em parcelas. Este fluido vital para aqui, este fluido vital para ali, este fluido vital para lá. Se se entende por espírito encarnado, é errada. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem que para isso se divida. Não é? Quer dizer, a alma transmite o fluido de uma forma geral. Transmite o movimento dos órgãos pelo fluido intermediário. Então não é a alma usa um fluido intermediário para agir sobre os órgãos, para agir sobre as células, para agir sobre o corpo. E às vezes é aquela questão, também é verdade, vamos fazer uma sessão de espiritismo. Eu ouvi há muitos anos, vamos fazer uma sessão de espiritismo. Depois é que vinha saber que era uma sessão de bebedeira, quer dizer, faziam lá uma coisa, não é? Juntavam uns copos e tal, e era uma sessão de espiritismo, dizia-se de uma forma, até, quer dizer, não é? Mas também usa assim, também se usa assim. A alma lusa, não é? A alma lusa. A alma dos canos da espingarda, não é? Os canos da espingarda, portanto, aquela coisa é a alma. É a alma do cano. Então a alma, pronto. O espírito liga-se ao corpo através do pé-espírito. Mas o pé-espírito, as ligações do pé-espírito ao corpo são feitas por fluido universal, ou é esse fluido vital? O fluido vital dá vida. Sim. E o fluido vital é parte do fluido universal. Pronto. Portanto, está tudo interligado. Liga-se ao corpo através de um fluido. Claro. Que é o que se chama, normalmente, eu já vi em alguns sítios, o chamado duplo etéreo. Que às vezes na fase do desencarne, as pessoas que veem, ou os médiuns videntes, podem ver algumas energias a libertar-se do corpo, e que é correspondente não propriamente ao espírito, mas àquela energia que liga o perispírito ao corpo. Assim, Nós quanto mais corpos arranjamos, mais confusão metemos na cabeça. Os orientais dizem que há 7 corpos. Nós temos 7 corpos. Já não nos chegam um. Ou melhor, já não nos chegam 2, que é o corpo espiritual e o corpo físico. Ainda vamos arranjar mais não sei quantas camadas. Nós não precisamos de tomar essa coisa. Nós vamos dizer, o perispírito é semimaterial. O perispírito é semimaterial. E então, como é semimaterial, tem parte de matéria e tem parte de energia. A parte de energia liga ao espírito. A parte de matéria liga ao corpo. Assim como há o cordão prateado, que é o cordão fundamental, o primeiro a fazer a ligação entre o espírito pelo perispírito, não é? A ligação é perispírito ao corpo. Se há esse cordão prateado, que é o cordão, digamos assim, que dá a maior vitalidade no início e que vai acompanhando a vida até ao fim, não é? Também há muitas outras células do corpo espiritual, porque tem matéria, estamos a falar em células materiais que se ligam à matéria. E cada célula dessas, que se vai multiplicando à medida que nós vamos crescendo, né? O perispírito também vai se estendendo, vai se expandindo, não é? Cada vez que se dá essa expansão, vão-se multiplicando as ligações desse aspecto material do perispírito, porque é por isso que há o perispírito que vai fazer a ligação ao corpo. Portanto, envolve a semente, que é o espírito, e liga ao corpo. E, portanto, cada ligaçãozinha dessas, que são fios muito, muito finos, extremamente finos, cada ligaçãozinha dessas é matéria e energia. Quer dizer, é, por assim dizer, a condensação da energia, pode-se entender que é matéria, não é? Digamos assim, a expansão da matéria pode ter energia. E por isso é que nós sabemos hoje que a cisão atómica, não é, provoca uma libertação de energia brutal. Mas a destruição, a expansão da matéria, não é? A cisão da matéria pode produzir a mesma libertação de energia sem determinadas componentes radioativas que têm outros efeitos. Por exemplo, se nós soubéssemos como fazer destruir, não é queimar, se pega um fogo, mas fazer numa compressão da matéria e fazer a expansão brusca, a energia dessa libertada poderia dar para alimentar uma cidade.
eletricidade. Aquela brincadeira da bomba, da ogiva nuclear, que é uma coisa mínima, ao cindirem-se os átomos, liberta uma quantidade de energia tremenda. Tremenda. Então vejam como agora, estamos a falar o contrário. O espírito, pelo perispírito, a ligar-se, energia até à matéria, que é uma matéria, quinta essenciada, porque, por exemplo, dizem alguns cientistas que o perispírito pesa entre 16 e 32 gramas, não é? Então, uma matéria quinta essenciada, uma coisa... Quantos quilos de água há aqui dentro? Não há nada que não pesa, não é? Não pesa. Mas hoje de manhã, por exemplo, com a geada, quando aqui chegamos, caía água por todo lado. E a água que caía não é da chuva que nos choveu. Era a umidade que aqui estava, que o gelo, o frio, o arrefecimento exterior fez condensar. Fez condensar primeiro no teto e depois pingar até cair no chão. Portanto, estava aqui, pesa. Se nós conseguíssemos transformar todo este vapor em água, aqui que está aqui dentro, talvez conseguíssemos aí, sei lá, 20 quilos de água. Ou 20 litros, ou 30 litros de água. Entretanto, ela está aqui e a gente não nota, a gente não sente. Então, essa matéria do perispírito liga à matéria do corpo. E a energia do perispírito liga à energia do espírito. E esta ligação, esta intermediação, que funciona assim. Portanto, essa do corpo etéreo, do duplo etéreo, etc., nós temos que pensar em muitas situações. Por exemplo, onde é que vem a ideia do fantasma? O fantasma é uma ideia que foi criada, não foi uma coisa que os espíritos criaram. A ideia do fantasma surgiu porquê? Porque depois do enterramento dos corpos, não é? O que é que se verificava? Verificava-se que esse corpo de energia, muitas vezes calórica, que é o que faz, por exemplo, com que esses aviões que andam lá acima, os AOC, filmem o espaço onde, por exemplo, está um avião, o avião arranca, depois de arrancar, sair daquele sítio, se eles fotografarem, apanham o campo calórico. Apanham o campo calórico. Então o que é que acontecia? Acontecia que o campo calórico do corpo físico saía do corpo físico com a forma do corpo físico e pairava às vezes sobre o cemitério, em determinadas condições de umidade e de clima e de temperatura. Então viam aqueles corpos luminescentes saídos do corpo dos mortos e então era o morto fantasma, era o fantasma do morto, que depois desaparecia. Porque desaparece o calor e dilui-se aquele corpo. Então há um corpo calórico. Muitas vezes o que é que acontece? Não se vê isso porquê? Porque o corpo vai arrefecendo e aquele campo calórico nem se chega a ver. E nem é toda a gente que vê. E nem é em todas as circunstâncias que esse campo calórico, esse corpo, esse duplo era visto. Agora, o que é muito importante para nós fixarmos é isso. Há coisas que terminam rapidamente, portanto não se mantêm. Mantém-se no nosso corpo enquanto nós tivermos vida, enquanto houver vitalidade. Deixa de haver vitalidade e ele dilui-se rapidamente. Como o avião desaparece, o campo de irradiação calórica fica, é filmado com aquela forma, mas depois desaparece. Que, aliás, durante as guerras que nós vimos, particularmente no Iraque, o que aconteceu foi que os americanos bombardearam muitos aviões que já não existiam, bombardeavam os campos calóricos, não é? E isso até acontece no nosso corpo físico, não é? Às vezes análises e exames são feitos, mas depois, se for feito no dia seguinte, já não existem, se fizessem na véspera também não existiam. Como é que isso aparece? Como é que isso acontece? Ainda não sabem definir, mas se calhar são espíritos que se encostam a nós e aquilo apanham, as máquinas apanham aquilo que os espíritos projetam. Ou pode ser projetado. Há uma curta-metragem, por acaso o pai até já mostrou aí umas imagens, que fala sobre os vícios, portanto, como é que os espíritos conseguem satisfazer a sua necessidade através da pessoa que tem um vício. E no fim portanto, um deles, um viciado, acaba por morrer de acidente e vem um grupo de espíritos vencedores. E vê-se a libertar-se desse corpo, não é, que morreu, umas energias, e os obsessores, ou seja, quem estava a fazer com que ele permanecesse naquele, a absorverem essas energias que se libertavam daquele corpo. Isto tem algum fundamento? Fundamento pode ter, não é? Assim como pode ter a absorção dos fluidos do tabaco, dos fluidos do álcool, etc., dos fluidos da droga, também pode haver essa absorção que desaparece. Assim como o espírito, ao absorver os fluidos do tabaco, aquilo dura alguns, não é? Porque depois tem que ir a outro, tem que andar sempre atrás. Não é? Também essa energia que é liberta, eles podem tentar, digamos assim, absorvê-la para fazerem alguma coisa que eles julgam que podem fazer, mas depois perdem. Depois desaparece.
Eles desaparecem porque eles não têm condição física para continuar a manter a esterilização desse calor, desse campo calórico. Portanto, não têm, dilui-se na mesma. Senão, então, nós íamos com isso tudo para a vida eterna. A gente levava essa energia do corpo e continuava com a energia do outro lado. Agora, eles que estão muito presos à Terra têm necessidade dessas energias, desses fluidos. E fazem isso, mas depois, quer dizer, é uma coisa momentânea. Como também na toxicodependência é a mesma coisa, dos tóxicos, é a mesma coisa, seja do álcool, seja do sexo, seja muitas outras coisas. Eles absorvem essa energia. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Ainda às vezes pensa que os espíritos, ou que são espíritos, deixam de poder dar outras definições, ou melhor, passam a dar outras definições. É a mesma coisa que leva à extrema-unção, já é um espírito de luz. E eu tenho visto aí pessoas às vezes a referir-se, não, já são espíritos de luz, e querendo dizer que já são espíritos que sabem que morreram. Não é? Espíritos sabem que morreram. Alguns encarnados não sabem quando adormecem, mas está quase. Estão quase. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, não é? Às vezes pensam, não é? Não ignoram. Porquê é que nós achamos que é muito importante este estudo? Porquê é que achamos que é muito importante este estudo? Por exemplo, há pessoas que... Nós fazemos aí, ao sábado, esta vez não fizemos, nós poderíamos fazer estudo dos labirintos, não é? Mas estudo dos labirintos, pessoas que já leram, pode ser feito numa área mediúnica, numa área de karmas, numa área de efeitos físicos, em muitas áreas. Quer dizer, o livro em si não é uma história, conta uma história, mas há atividades espirituais e mediúnicas e de premonições, etc., que podem ser analisadas ali, que podem ser identificadas em muitas obras, na codificação, por exemplo. E às vezes fazia bom a gente aprender, por exemplo, estudar o nosso lar, por exemplo. Por exemplo, estudar o nosso lar. Há pessoas que dizem assim, eu li, por acaso é muito interessante e tal. Não chega a ser tão interessante. É preciso também a gente estudar para dizer assim, não há só na Terra um nosso lar. Dentro desta perspectiva, por exemplo, há espíritos que acham que há pelo menos 3.500 nossos lares na Terra. E há pessoas que pensam, não, nosso lar é sobre o Rio de Janeiro. Nós até estivemos lá e até nos mostraram a porta de entrada. Uma porta de entrada que fica naquela região do Brava, tem lá um outro nome que agora me... Sacramento, não é? Há lá uma árvore assim muito grande e tal, e disseram-nos ali, naquela árvore por cima, é uma das portas de entrada do nosso lar, que fica a 700, 800 quilómetros do Rio de Janeiro. Não sei se aquela malta não vai também arranjar um nosso lar lá para aquela região, não é? Porque 100.000 espíritos que haveria, na altura que ele foi transmitido para a Terra, o nosso lar, naquela altura, 100.000 espíritos para ocuparem aquilo que agora, mais ou menos, tem aí 80 milhões de habitantes, não é? 100.000 espíritos não é nada, quer dizer, é uma cidade muito dispersa, naquilo tem zonas distanciadas e tal. Então a gente tem que ter a noção que há essas colónias espirituais em muitos lados. E agora, onde é que haverá? Porquê é que essa colónia se formou? Essa colónia formou-se com espíritos desencarnados naquela região, e eles fazem questão de dizer, de portugueses e brasileiros, que se reuniram no mundo espiritual, foram juntando, foram-se agregando, foram-se juntando, formando associações, sociedades e tal, e criaram aquela grande cidade. Com uma estrutura agora, mas aquela é a estrutura tipo da Terra, não é? Eu recordo-me que há uns anos, isto foi motivo de notícias, de abertura de noticiários nas televisões de todo o mundo, porque na costa do Japão, não sei se é ali na zona do Rio Amarelo, juntaram-se dezenas de milhares de pessoas na praia para verem uma cidade flutuante. Era uma cidade que pairava sobre o mar, portanto na costa da China, pronto, sobre o mar, pairava sobre o mar, mas aquilo tinha prédios, tinha edifícios, aquela coisa toda. Diz assim, então, mas aquela cidade também é para os dorminhocos, já estão aí alguns a bater com a cabeça no chão, faça favor, deixem umas cotoveladas para acordar. Aquelas cidades eram projeções. A gente sabe que os espíritos, conforme a sua evolução, podem fazer projeções de lares, de casas, de ruas, etc. Podem fazer essa projeção se merecerem, se tiverem méritos para isso. Se não tiverem, podem de facto, projetar lamaçais e coisas sintéticas e também muito sofrimento. Também podem. Mas então, eles pensavam que aquilo que pairava sobre o mar foi tudo para a praia ver.
Agora, como era aquilo? Aquilo eram condições atmosféricas, de clima, temperatura, de umidade, etc. E que realmente dava para ver. A gente toma a notícia do nosso lar, como é que aquilo é constituído, aquelas aulas, aqueles jardins, aquelas enfermarias, aqueles hospitais, aquelas todas. E então não era difícil de constatar que, de facto, poderia ser uma cidade no mundo espiritual, podia ser uma colónia no mundo espiritual, visível. Isso abriu os noticiários de todo o mundo. Mas depois uns expertos disseram assim, não, aquilo não é nada disso. Aquilo é uma projeção de uma cidade americana, daquelas cidades enormes e tal. E então, o Sol, quer dizer, fazia com que houvesse ali uma projeção em filme, não é? Vai o filme e aquilo... E voava, quer dizer, voava e aparecia como, digamos assim, projetada sobre o mar. Depois viram-se à rasca para saber se aquilo era alguma cidade, qual era a cidade americana que aquilo era. Porque os céticos, não é? Os materialistas, inventam logo essas coisas. Agora a cidade espiritual, isso não existe. Não há alma, como é que há de haver a cidade espiritual? Então essa tem que ser essa coisa, que ainda não sabem como é que é, mas... Vou ver Almeida, se vir uma vista aérea, tem a forma da cidade do nosso plano. Almeida, acima da Gama. Se vires uma vista aérea, a forma é exatamente igual ao do nosso plano. quando aqui há uns anos a Marlene Novo fez publicar na Folha de São Paulo, na Folha Espírita, a casa de Júlio Verne, no mundo espiritual. Publicou na primeira página do jornal, que em grande parangona havia a casa do Júlio Verne. Pronto. A maior parte embarcou, já cá está. Foi uma transmissão, não é? Uma TRVP, ou foi uma, não era TRVP, era transcomunicação instrumental. Quer dizer, o mundo espiritual projetou a fotografia da casa de Júlio Verne no mundo espiritual. Depois é que houve um fulano ali do Médio Oriente que mandou dizer que era tudo uma vigarice, porque aquilo era um palácio que existia na Arábia Saudita, a única coisa que tinha a mais era uma torrezita que lá foi colocada. Portanto, aquilo tinha sido um aldrabão qualquer, que fazia essa transcomunicação instrumental, não é? A transcomunicação instrumental é a mediunidade através de instrumentos eletrónicos, não é? A transcomunicação. E então fez aquela fotografia e mandou. Como estava no auge aquela febre da transcomunicação instrumental, não é? Porque é assim, até passaram a chamar transcomunicação instrumental e transcomunicação mediúnica. Quando eram as pessoas, então era transcomunicação mediúnica. Quando eram essas fotografias das máquinas, etc., era transcomunicação de instrumentos eletrónicos ou instrumental. Até diziam assim, não, a transcomunicação instrumental é séria, é segura e aí não há hipótese de sermos enganados. Pelos vistos até há, porque aquela foi uma fotografia mandada por encarnados a fazer de conta que eram desencarnados. Então aquela transcomunicação era mais vigarice do que propriamente um médium descrevendo que a casa de Júlio Verne era assim, era assado e tal e cozido e frito. Se calhar era capaz de ser mais fiel e mais séria do que aquela que veio mesmo fotografia e tudo, que afinal era mesmo uma fotografia de um outro fulano qualquer para enganar o Zé Pagode, não é? Mandou aquilo como se fosse uma transcomunicação instrumental. Então é preciso a gente ter a noção de que é possível, se há uma, é possível haver muitas. Se há um mundo habitado que é a Terra, então é possível haver muitos. E por isso é que realmente é necessário a gente saber que pode haver aqui uma cidade do espaço. É claro que... Não somos nós espíritos, conforme a nossa evolução, pelo menos aquilo que eu percebi do nosso lar é que manipulamos o fluido universal e constituímos o espaço à nossa volta. Claro. É a projeção de acordo com o merecimento de cada um. Mas, quer dizer, é a mesma coisa que quer dizer, eu posso pôr uns mosaicos no chão. Posso pôr. Agora, se calhar, ficam todos atalhoados, todos atamancados. E se for um técnico a fazer, pode pôr a coisa que é mais perfeita e tal e coisa. Mas nós, se soubermos, podemos fazer. Se não soubermos, não podemos fazer. E como o mundo espiritual é tudo por merecimento, se a gente merecer, pode, por exemplo, que é aquilo que a gente sabe, pode preparar a família para a reencarnação, juntarem-se os espíritos assim, para conviver em conjunto, e depois terem uma sala de estar, assim, com uns maples mais bonitos, ter uma área com rosas, ter um jardim assim, sabe? E dizem os espíritos que, de acordo com o merecimento, as pessoas podem materializar um jardim de roseiras. Mas se não tem merecimento, pode pôr umas silvas.
Não é? E as flores já não são tão coisa e tal. De acordo com o merecimento. Ora, nesse nosso lar, a organização que existe pode ser, de facto, de acordo com o merecimento ou com a elevação espiritual daqueles que ali se encontram. E toda a organização é uma organização disciplinada. Não, aqui não manda ninguém, somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais, ainda que no mundo espiritual essa posição se deve ao valor, à evolução de cada um. Não é às eleições que toda a gente diz para enganar o pagote. E essas coisas não existem. As organizações no mundo espiritual não há atos eleitorais, não há propaganda eleitoral, não há cartazes dessa coisa, conversa que a gente vê. E as pessoas afirmam-se por aquilo que elas são. E não propriamente por aquilo que dizem que são. Então é natural que se aqui se organiza, por exemplo, vamos supor, isto não é de repente, se nós vamos atendendo os espíritos, vamos ajudando os espíritos, vamos atendendo os espíritos, vamos ajudando os espíritos, e os espíritos vão continuando agora a fazer um trabalho que lhes é permitido fazer na sua evolução. É dando que se recebe, é fazendo que a gente prova que evolui. Então porquê é que nós não vamos ter aqui já milhares de espíritos que aqui foram atendidos, que aqui foram ajudados? Não é aqueles espíritos que foram ajudados só nos médiuns, não. Não é só esses, porque há muitos que não precisam de ir aos médiuns. Às vezes ouvem e acordam para determinada realidade. Não vamos pensar que agora todos os espíritos que aqui vêm só são ajudados na comunicação mediúnica, não é verdade. A esmagadora maioria só ouvem e acordam para uma outra realidade. Depois assim, agora pronto, não é? Há aqui centros espíritas aqui na Terra assim. Pronto, já está, agora vai pagar outra freguesia que aqui não pode trabalhar. Né? Nós vemos a maior parte dos centros, não há, quer dizer, as pessoas vão, são médiuns, controlam-se, estudam, fazem cursos, licenciam-se, mas depois não podem trabalhar. Licenciam licenciatura e doutoramento, que há espíritas doutorados e tal, mas que também não fazem nada, porque né, aqui os doutores ainda abrem consultórios e ainda dão consultas, mas aquela gente que faz licenciatura não dão, porque, não é? Porque depois também não tem pedalada para dar. Ora, é necessário que a gente perceba que toda uma organização demora dezenas, centenas de anos a instalar-se. Dizem que o nosso lar terá sido, talvez, no século XVIII, XVII, XVIII, por aí, que começou a ser organizado. Não é? Começaram a juntar-se os espíritos e a viverem em comunidade. Agora, temos aqui alguma cidade sobre nós. Aqui há uns anos houve um companheiro nosso que foi apresentar num congresso mundial a cidade que estava sobre a sua casa espírita, e era uma cidade que eu vou-lhes contar, tão avançada, mas tão avançada, que havia secções para pretos, secções para brancos, secções amarelos, secções tal. Havia departamentos. E foi um escândalo, porque então os espíritos, também há espíritos pretos, espíritos brancos, espíritos amarelos, encarnados, não é? Por acaso há espíritos que se mantêm nessa condição de humildade na cor. Mas no mundo espiritual evoluído, eles fazerem essa coisa, essa divisão, quer dizer, então os espíritos são pretos, são brancos, são todos iguais, são todas criaturas de Deus e tal. E era espírita com muitos anos de experiência. Como é que ele se deixou levar por essa ideia? Às vezes são as ideias inovadoras, não é? Deixa-me lá fazer aqui uma coisa. Agora, por exemplo, no Brasil, a gente não pode chamar um bolso, ó preto. Vai preso. Vai preso. Eu recordo-me quando era novo e a gente ia... Nós não tomávamos por preto, não era com medo de ir para preso. Não, nós tratávamos por negro. Não era por preto. Preto é realmente uma forma depreciativa de chamar os outros, os negros. Mas agora não, é por decreto, foi decreto no Brasil. Se eu for na rua ao preto, ele queixa, chama a polícia, eu vou preso. E não há hipótese que há uma condenação, mas é radical, não há forma de fugir daí. É racismo ou não é? Não é. Por exemplo, há vagas nas universidades para negros. Se, com a mesma nota, até às centésimas, até às milésimas, e se tiver um branco e um preto, entra o preto. O negro. E não entra o branco. Há leis. Agora, isso não é racismo. Então, é o valor das pessoas ou é por decreto? Às vezes nós vamos num avanço de leis de tal ordem, que em vez de mostrarmos que é tudo igual e que não há essa diferenciação, vamos estabelecer regras para colocar essa diferenciação maior. Por exemplo, recordo-me no tempo ainda do colonialismo que diziam, eu nunca vi filas nem na Guiné, nem em Angola, que eram os que eu conhecia, eu não vi filas para brancos e filas para negros.
Não havia. Depois da independência de Angola, por exemplo, em Angola, para os brancos lá estarem, tinham que ter prioridade sobre os negros. Então havia fila dos brancos e fila dos negros. E os brancos eram atendidos primeiro que os negros. Entre eles são mais racistas do que o branco e o preto. Não, é assim. O racismo do negro para o branco é bem pior do que do branco para o negro. O racismo dos negros com os mestiços é muito pior do que os brancos. Mas é assim, olha, eu estou à vontade porque eu tinha uma companhia com 320 negros e 30 brancos. Eu nunca tive, mas nunca tive mesmo qualquer receio de sair com os negros, quase. Às vezes saía com 90 e eu e mais um ou dois brancos. Eu nunca tive medo nenhum, é absoluto. Agora, quer dizer, havia, por exemplo, eu conhecia um branco, era da minha terra, que trouxe de Nova Lisboa um negro, um empregado, e era ele que fazia a segurança da casa. Ficava num banquito à porta de casa, como se fosse um cão de guarda, toda a noite, a fazer a segurança da casa. Né? Isso era mesmo democracia e fraternidade. Só os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E muitas vezes a gente toma o efeito pela causa. A gente não aprende que uma boa árvore não dá maus frutos, não é? Uma boa árvore não dá maus frutos. Os frutos bons, a árvore é boa. Mas às vezes a gente corta a árvore. A alma age por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, existindo a maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Mas esta explicação não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa na morte. Quer dizer, isto é tudo. Mas às vezes funciona mal. Funciona, porque com certeza que a gente faz umas janeirolas e, quer dizer, põe alguns órgãos a trabalhar mal, com certeza depois a alma não pode usar, não é? Diz assim, o Alzheimer, não é? Hoje não se sabe muito bem, mas agora dizem assim, não, quem sempre fumou e bebeu está safo do Alzheimer. Até estão a tentar fazer uma vacina, diz que é em Coimbra, não sei bem, com a nicotina e com o alcatrão e com não sei o quê, e com a cafeína e tal, para combater o Alzheimer. E os alcoólicos e os coisas, está tudo satisfeito, porque vão passar também a fumar à grande e à francesa, não é? Vão passar, enfim, nessas conversas e tal. É verdade que nós damos às vezes utilização ou mau uso dos nossos órgãos e para mais tarde acaba por vir, por exemplo, haver lesões na área do corpo caloso, que é aquela parte do meio, não é? Quem já comeu aquela... Era muito bom antigamente, não é? Aquela moleirinha lá das vacas e tal, aquilo cortar as fatias com porra lá de ovo, aquilo era uma delícia. Depois passou a ser um crime. Mas quer dizer, a gente vai ver, por exemplo, no cérebro, até dos leitões, quem gosta de cabeça de leitão, lá está a coisa, não é? E no meio tem uma zona, um corpo que parece caloso, não é? E é mesmo que se chama o corpo caloso. Essa faz a ligação do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito têm as suas funções. Tem as suas funções, por exemplo, o hemisfério direito, a fala, etc. E tal, estão localizadas no direito. As movimentações do lado esquerdo, no lado esquerdo as movimentações do lado direito, e por isso é que às vezes a pessoa tem uma trombose e paralisa do lado esquerdo. A lesão foi no lado direito, no cérebro. Então essa comunicação, que se faz através desse corpo caloso, quando ele está variado, não se faz. Por exemplo, eu digo, vou mexer o braço esquerdo, digo com a direita, não é? Vou mexer o braço esquerdo, eu mexo o braço esquerdo. Se esta brincadeira estiver variada, eu digo, vou mexer o braço esquerdo e mexo o direito. Porque o circuito da ordem, como aquele corpo ali ao meio está mal, está variado, ele entra e vai para o lado direito. Eu quero mexer o esquerdo e mexo o lado direito. Então é essa avaria. Qual é que foi? A falta foi... Quer dizer, ficou muito bem porque fumou muito, porque bebeu muito café, porque não sei o quê. Ou foi ao contrário, estragou-se porque a gente fez aquilo que não devia. É? E muitas vezes é isso. Ou funciona o fígado, ou funciona o este, ou funciona o pâncreas, ou funciona mal. Ou funciona bem demais, e a coisa é muito complicada. Não é? Portanto, é esses conhecimentos que a gente tem que ter para fazer a profilaxia da doença, a prevenção da doença e não o tratamento. Mas ainda hoje é muito mais fácil a gente apanhar uma brincadeira qualquer dia à farmácia buscar os comprimidos do que evitar apanhar aquela brincadeira. Porque aí custa, não é?
Custa muito, não é? Por exemplo, eu não sou capaz... Até havia um fulano, no outro dia encontrei assim, um médico disse que eu não podia nem beber o vinho. Isso é que era bom. Eu não preciso de beber 3 copos de tinto por dia. Pelo menos. Ele queria dizer a cada refeição. Mas o médico quer lá saber se ele bebia 3 copos de tinto ou se não bebia nenhum. O médico disse, não pode. Não há médico que mande em mim. Pronto, morreu com uma cirrose. Mas não há dúvida. Porque assim, a gente né, também se pode aplicar aqui, não se pode servir a 2 senhores, ao prazer e à saúde. Não, ao prazer e à saúde. Então, tem que haver algum cuidado com isso, mas é muito difícil a gente evitar isto, evitar aquilo, evitar aquilo. Então é melhor, grande à francesa, depois vai à farmácia. E depois às vezes já não dá nada porque já o medicamento não faz efeito. Há alguma coisa de verdade na opinião dos que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? Envolve, não é? O que é envolve? Está a ver aquele em ali? Envolve. Em por fora. Em por fora. Encarna por fora. Não é encarna. Eu já sei dar uma explicação. Por exemplo, um grupo de teatro, não é? Há o ator X, Y, Z. Vão, por exemplo, representar uma peça qualquer de Shakespeare, o Hamlet, ou coisa assim. E um é fulano, o outro é cicrano, o outro é beltrano, o outro é mulher, o outro é homem, não sei o quê. Quando os atores distribuem os seus papéis, vão criar, ou melhor, vão fazer de conta que são. Vão fazer de conta um que é uma mulher não sei o quê, outro que é um homem não sei quantos, outro tem esse feitio, outro tem aquele. Então, quando vão fazer de conta que são, vão encarnar. Quer dizer, vão colocar dentro de si aquilo que era a personagem. Então, encarnam a figura deste, a figura daquele e a figura do outro. Mas quando se trata de tomar conta do corpo, não encarnam, porque é por fora, encarnam. Então, é certo envolver. A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Envolve, portanto, está ali, irradia exteriormente, por fora. Então a alma encarna, envolve. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas ela não é, por isso, envoltório do corpo. É exterior, mas não é envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um subtil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. Não é? Por isso é que o perispírito é semimaterial, não é? É semimaterial. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe no núcleo, já o temos dito. É o envoltório, é o perisperma, é aquela película que envolve a semente, é por aí adiante. Foi rápido demais. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito não é senão um. É uno na criança como no adulto. São os órgãos, os instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e completam. À medida que o corpo vai crescendo, as ligações vão aumentando, mas o espírito é o mesmo. Não vai juntando mais um bocadinho de massa, mais outro bocadinho de massa, uma empada maior, dá uma empada menor, dá um bolo de 6 kg, dá um bolo de 3 kg. O espírito é o mesmo. Agora, as ligações é que vão sendo feitas à medida que o corpo vai crescendo. Olha, é uma coisa curiosa, não vale a pena, as pessoas estão aí, esticam a pele e fazem assim uns enxertos aqui para baixo, né? Fazem assim a pele, ficam aqui com umas coisas, umas camisolas e tal, não adianta. Porque as rugas surgem exatamente porque os terminais do perispírito já não têm células para se ligar. Já estão desligados. E portanto já não vai haver ligação mais nenhuma. Então surgem as células mortas e as células são as rugas que começam a aparecer. Mas estica, mas não há ligação. Não é por causa de esticar mais para baixo, esticar mais para o lado,
que vai continuar a haver ligação de perfil, vão-se cortando, à medida que a gente vai envelhecendo, não é? Não adianta, não há nenhum líquido, nenhum milagre, nenhum comprimido da velhice, ou da juventude, ou rejuvenescimento, nada disso. Portanto, essas rugas são realmente a não existência de ligações do perispírito ao corpo. Já não há. Quebraram-se. Porque progressivamente nós vamos desencarnando. Nós não desencarnamos, nós vamos desencarnando, vamos libertando da carne. Vamos libertando da carne. E mal de nós que não aconteça isso. Porque no fim é muito pior. Se nós nos formos libertando, essa força passando, quando chegar ao fim, vamos supor, a gente tem 3 trilhões de ligações. Se for adendo devagarinho, quando chegar ao final, nós temos só 1 milhão. E aquele milhão, ó, pronto, é morrer como um passarinho. Não é morrer como e cair para o lado. Porque aí não estão as ligações, ou melhor, não estão desligadas, não estão quebradas, cortadas as ligações do perispírito ao corpo, e é muito mais difícil, é muito mais dolorosa a separação. Mas há pessoas que gostavam de morrer de noite, como assim, com um ataque cardíaco, pronto. Isso até é bom, sabe? É bom, por exemplo, para as mulheres e para a família e tal, porque não têm que estar ali, ai que vai morrer, ai que vai morrer, ai que vai morrer. Pronto, já morreu. Acordou morto, está acordado. Isto não são. É onde na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Não é? Continua a dizer o efeito pela causa. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre estes assuntos. Eu gostava de dizer o seguinte, às vezes, há pessoas às vezes que me dizem assim, diga lá, o que é que eu fui noutra vida? As pessoas acham que a gente sabe tudo. Não sabe tudo. Os espíritos não sabem tudo. Nem pouco mais ou menos. Um pouco mais ou menos. E há espíritos que podem vir dizer isto, vir dizer aquilo e tal, para agradar. É só para agradar. Olha, acha que o meu tio, a minha avó, será? É. Também não há crime nenhum dizer assim. Não, a sua avó é agora a sua filha mais novita, que nasceu a semana passada e tal. A pessoa fica toda engraçada, não é? Toda satisfeita, depois leva assim uns desgostos ao longo da vida da avó que era muito amiga, e depois é que vai ver que afinal houve ali patranha. A pessoa disse só para agradar, porque a pessoa fica, eu bem me parecia, eu tinha pensado, eu vi que era. E às vezes não é aquela, é outra. Sabe? Às vezes está na família, mas não é aquela, é outra. Então a gente não pode saber tudo. Se pudesse saber tudo, diziam-nos. Ou melhor, não diziam. Se eu pudesse saber tudo, a gente nascia e já sabia. Não era preciso agora estar aí a pensar. É sim, senhora. Pronto. E era mesmo, que a pessoa dizia, afinal, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo, está a ver? Então és mesmo. Não é assim, a gente, se não sabe, tem que haver alguma razão lógica e positiva para aquilo que não sabe. Senão, Deus já nos enganar a cada passo. Uns sabem, outros não sabem, outros sabem, outros não sabem. Mas não faz mal nenhum a gente vir a saber se fulano é ou se fulano deixa de ser. Não faz mal nenhum às vezes. Mas a gente sabe se não faz. A gente sabe se não faz mal nenhum. E daqui por 20 anos ou daqui por 30 anos, será que não faz? Agora até que são crianças podem não fazer. E depois? Então se Deus fez com que nós não nos lembrássemos, Ele assim estabelece, deixa estar a coisa. Não vamos agora pensar, eu vou ter que saber, eu vou descobrir. E às vezes a gente descobre, mas é outra coisa, não é? Às vezes descobre outra coisa que às vezes é mais chocante. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre esses assuntos. Há ainda espíritos limitados que não compreendem as coisas abstratas. É como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Há pessoas que acham que por empregar palavras caras são doutores. E às vezes é cada palavrão que não quer dizer aquilo que as pessoas querem dizer. Não é? Não é aquilo que querem dizer. Às vezes até, saudável, assim, uma coisa engraçada. Olha, no café, não é? Olha, tem palitos.
Eu agora digo, arranja-me um palito. É melhor, não é? É menos grave. Por isso é que não chamam palitos, chamam frutos secos. Eu, quando me perguntaram assim, frutos secos, eu assim, frutos eu não quero. Frutos secos é avelãs, é nozes, é passas, mas não, porque palitos o empregado não tem. Pode arranjar lá no balcão. Então é preciso às vezes a gente ter cuidado com as palavras que emprega, não é? Fazem alarde das palavras para se imporem e ainda começar entre vós. Depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que têm no fundo o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. São precisas figuras, comparações que tomais como realidade. Aliás, Jesus não aplicava as coisas da vida para as pessoas entenderem melhor. Eu tenho uma pessoa que escreve para o jornal, que eu às vezes vejo-me aflito quando leio, para saber se as palavras existem ou não existem. Porque, digamos assim, naquilo que eu conheço, eu nunca ouvi falar aquelas palavras. E tenho que ir à enciclopédia ver se é verdade. Mas é uma pessoa que sistematicamente, há palavras que ele vai buscar, palavras caríssimas, que muitas pessoas com grande cultura nunca viram, nunca falaram, nem nunca ouviram dizer. Mas ele acha que aquilo dá status, não é? Pronto. E lá vai. Às vezes as pessoas que leem assim, pronto, mas não. Quer dizer, quem escreve é que fica com a coisa às costas, não é? Quer ser caro e depois não entendem, as pessoas não entendem o que quer dizer. Eu já contei que havia uma familiar da minha mulher muito antiga que ouvia aquelas palavrões e apontava. Minha sogra passou uma vez assim, por exemplo, a gente ia fazer uma viagem e ela tinha que apontar todas as palavras que via nas paredes, nas aldeias, na coisa que tinha que apontar. Ela depois de desencarnar, nós fomos encontrar dezenas de bloquinhos onde ela apontava tudo. Porquê? Porque ela passava, vamos supor, São Pedro Sul. Andava mais 10 quilómetros e o espírito dizia assim, tu já não te lembras daquela povoação lá atrás, lembras-te? Tu não te lembras. Ela ficava numa angústia tremenda. Tremenda. É uma coisa, eu recebi uma chamada às 2 da manhã de Coimbra, ela estava lá com uns familiares, que era me perguntar qual era a marca do nosso aparelho de televisão. 2 da manhã. Mas não adiantava nada dizer assim, poxa, tenha certa paciência, são 2 da manhã, para me acordar para ver a pergunta. Mas ela tinha que saber o que estava a falar lá com a familiar. Ela dizia, a minha é Philips. E a minha, pois tu não sabes, estás maluca. Não sabes, dizia o professor. E ela tinha que falar. Uma ocasião tivemos que ir com ela a um bairro aqui da cidade, a casa de uma pessoa, às 11h30, à meia-noite, para lhe perguntar qualquer coisa que a pessoa tinha, não sei, se era uma marca de roupa, ou se era um familiar onde é que ele estava a estudar, qualquer coisa assim. E aquilo era terrível. Era terrível. Então isto para dizer o seguinte, quer dizer, há pessoas que metem na cabeça determinadas e aquilo tem que ser mesmo, tem que ser. E então ela tinha uma familiar que era muito engraçada, porque ouvia e apontava. Ela apontava, mas era outra coisa. E depois, tem os namoricos, não é? Naquela altura ainda era muito por carta, não é? E então ela ia escrevia, metia aquelas palavras no meio do texto, mas que não tinha nada a ver com aquilo, às vezes até era uma coisa completamente diferente, não é? Eu amo-te aos palminhos e não sei o que mais, e que não tinha nada a ver, não é? A bota com a perdigota, mas eram palavras caras, pensava ela. Bom, o namorado vai ficar impressionado, mas o namorado às vezes percebia, essa é maluca, pomba. Chuta para canto, já não queria mais namoro. Depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que têm no fundo o mesmo valor. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir. Porque não adianta nada, a gente estar a falar com palavras caras e a pessoa pergunta, mas o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Não entende, não. É gente atrasada e tal. Mas a gente atrasada vai dizer, fulano não percebe nada do assunto, está mais atrasado do que eu, de palavras que não têm pés nem cabeça. É inevitável que se torne necessário saber o que significa a palavra que se emprega. Não é desconhecido ninguém que, por exemplo, a palavra espírito é empregue nas mais variadas situações e quase nunca na mesma verdadeira acessão. Vejam-se frases como ter espírito crítico, vive com um grande espírito de sacrifício, a pessoa é um grande espírito de contradição. Já viram agora falar aqui, vive com um grande psique de sacrifício, com um grande psique de contradição, é mais chique, não é? Porque é grego, não é?
E aí os gregos conseguem libertar-se de gregos, não é? Vêm-se gregos. Não é estranhar o facto, apesar da nossa língua ter mais de 65 mil vocábulos. Eu quero dizer que este número está perfeitamente desatualizado. Aquele número está errado, porque neste momento acho que já temos mais de 110 mil. 110 mil. E isto porque foram os brasileirismos, foram os abrasileirados, foram os setores, não é? Eu, a primeira vez que vi escrito setora, eu pensei que era a setona, que a pessoa queria lá pôr a setona. Depois é que vinha a saber que setora era a senhora doutora. No meu tempo é ser professora, agora já é setora. Também já não adianta nada ser setora, porque setora não é doutora, não é? É setora. Pronto, já faz parte da linguagem oficial. Setora. Então, quer dizer, são mais de 110 mil. E muito menos o é em relação ao aramaico. A língua falada no tempo de Jesus na Galileia, que tinha cerca de 5 mil vocábulos. E por isso aquela história da ressurreição. A ressurreição usava-se para dizer várias coisas. E hoje há várias palavras para dizer a mesma. Não é? Então, eram as preposições que designavam o que queria dizer a palavra. Não é? Se fosse ressurreição de a carne, era uma coisa. Se fosse a ressurreição em a carne, era outra. Ressurreição da carne e ressurreição na carne. E isto queria dizer, a ressurreição na carne era a reencarnação e a ressurreição da carne era surgir vivo depois da morte do corpo. Que nem era o caso da ressurreição de Lázaro. Porque a questão da ressurreição de Lázaro não tem nada a ver com isso. Aquilo que aconteceu com Lázaro foi a saída do estado de coma. Foi a saída do estado de coma. Como a ressurreição da filha de Jairo, não é? Foi a saída do estado de coma. Naquela altura, enterrávamos mesmo. Não é? Estava em coma, pronto. Cheirava mal, como era o caso de Lázaro. Já cheirava mal a decomposição das células. O suor, as células mortas do corpo. Se as pessoas não tomarem banho, cheiram mal, não é? E era isso. Portanto, já cheira mal, senhor. Já não vieste a tempo, já cheira mal, já está enterrado há 3 dias. Não, ele estava em coma há 3 dias sem tomar banho. E isso naquela altura, quer dizer, também dependia de quantas vezes tomava banho por semana ou por ano, não é? Daí que compreendemos, já vai, vários autores empregam a palavra alma com significações diversas, autores esses que podem virar espíritos desencarnados e continuando a aplicar tal diversidade de significados. Então quem é que falou? Eu. Então falo. Então, nesse sentido, a ressurreição de Jesus, não é? Foi a ressurreição da carne. Da carne, mas ele também, no fundo, aparece espírito e materializa. Não é uma ressurreição. É, porque ele ressurgiu vivo. Ressurgiu vivo da carne. Em espírito. Claro. O espírito pode se materializar. E depois materializa. Quer dizer, nós também vamos ressuscitar. Do corpo. O corpo morre e nós saímos de o corpo. Então Jesus saiu do corpo. Mas depois manifestou-se, quer dizer, comunicou-se fisicamente, materializando o seu perispírito. Aliás, ele até há uma passagem que vão-lhe tocar no corpo e dizem, não me toques, ainda não fui para o meu pai. Ainda estava com as vibrações do corpo físico. Nós vamos ter que terminar, que acabou